Amém, vamos orar. Pai, obrigado. Aqui está a Tua palavra, Deus. Nós, Senhor Pai, sabemos, Senhor Deus, das incapacidades profundas do homem natural, cego, morto em delitos e pecados, mas Tu, Senhor Pai, nos deste vida, nos deste olhos para contemplar. E se alguém nesta noite, Senhor Deus, não tem olhos para ver a Tua beleza, não tem um coração, Senhor Pai, para amar a verdade, que essa possa ser uma noite de salvação neste coração, Deus. E todos aqueles, Senhor Deus, que têm um novo coração, uma nova mente, então estão famintos, sedentos da Tua palavra, porque nela encontram, Senhor Pai, a beleza, Senhor Deus, infinita do Teu Filho, e então contemplam a Tua glória. Que nós possamos experimentar isso nesta noite. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos meditando em Hebreus, e estamos no início do segundo capítulo, que diz assim, do versículo 1 ao versículo 4: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, João começa assim: no princípio era o verbo. E no capítulo 1 de Hebreus, como nós ficamos várias e várias semanas estudando, no capítulo 1 de Hebreus não há nenhum mandamento para a igreja. Não há nada no capítulo 1 que diga que nós temos que fazer. Não nos é dito para fazer absolutamente nada no capítulo 1. E todo o capítulo é uma declaração e uma celebração da palavra final de Deus. Todo o capítulo 1 é uma revelação final, absoluta, perfeita de Deus ao mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o capítulo 1 começa assim: Deus, depois que Ele falou há muito tempo aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, em muitos lugares, nestes últimos dias, Ele nos falou em seu Filho. É assim que começa. Esse é o ponto do capítulo 1, que nós nos demoramos tanto. Algo totalmente estupendo aconteceu na vinda do Filho de Deus ao mundo. Paulo chega a dizer: grande é o mistério da piedade, não é? Deus vindo ao mundo, grande mistério. Nossas mentes nunca vão apreender completamente isso. Essa é a maneira de Hebreus dizer o que João disse em seu evangelho. O capítulo 1 de Hebreus é o capítulo de João nas palavras de quem escreveu Hebreus. João 1 e 14 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós sabemos e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Você vai ver que Hebreus, o início, fala a mesma coisa, diz que ele é o esplendor da glória do Pai. Em outras palavras, Deus Filho assumiu forma humana, como a palavra final e decisiva de Deus para o mundo. Não é que alguém estava falando sobre Deus, o próprio Deus veio, o próprio Deus se esvaziou. É por isso que nos últimos dias, agora até a sua volta, Ele nos falou em seu Filho. Nós vimos revelação completa, final, e não porque Deus não havia falado antes. Tudo que Deus falou antes era apontando para a sua revelação perfeita e final, Cristo, em quem nós poderemos realmente ver sua glória. E desde que Jesus veio, tudo que Deus tem a dizer está enraizado em Jesus. Aponta para Jesus
e é aprovado pela conformidade com Jesus. Por isso que não existe aconselhamento bíblico que não seja através do Evangelho. Quando é aconselhamento bíblico, é um monte de conselhos que um ímpio daria, não tem nada de aconselhamento cristão. Muitas pessoas falam assim, é tão importante aconselhamento. O que as pessoas querem ouvir não é sobre o Evangelho. Para qualquer área da vida, tudo que Deus tem nos dizer é o Evangelho. E desde que Jesus veio, então, tudo que Deus tem a dizer está enraizado em Jesus e aponta para Jesus. Fazia isso antes e agora é a revelação plena e final. Toda a plenitude de Deus está em Jesus. Se você tentar achar algo de Deus fora de Jesus, você não entendeu. Colossenses 2,9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, que revelação da divindade você poderia encontrar agora em outro lugar, a não ser em Cristo, se nele habita corporalmente a plenitude da divindade? E se você precisa de sabedoria para a vida que glorifica a Cristo, você tem tudo, porque Colossenses 2,3 diz, todos os tesouros de sabedoria e conhecimento estão em Jesus Cristo, todos. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Então, além do que o Antigo Testamento nos disse, apontando para ele, agora nós temos a revelação perfeita e tudo que precisamos saber sobre Deus e como ele se relaciona conosco em nossas vidas e como nos relacionamos com cada coisa da vida, do início ao fim. Aprendemos com o que ouvimos e vemos na palavra final, na revelação final e decisiva de Deus, Jesus Cristo. É disso que trata Hebreus 1, e é por isso que nós demoramos tanto. É sobre essa palavra final de Deus, Jesus Cristo. Então, em resumo, o capítulo 1 diz que o Filho de Deus é o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, tudo que foi criado por Ele, por causa dEle e para Ele. E o verso 2 diz que Ele fez o mundo, não é? E que Ele, no versículo 3, é o esplendor da glória de Deus e a representação exata da natureza de Deus. Não há nada que você veja em Jesus que não seja exatamente o que Deus é. Então, o Deus Pai não é um Deus misterioso, o coração do Pai é exatamente aquilo que Cristo é. Jesus disse assim, eu sou manso e humilde de coração. Então, o Pai é manso e humilde de coração. Se você, não há nada em Deus que não é revelado em Cristo. E no versículo 3 diz que Ele sustenta todas as coisas que Ele criou pela palavra do seu poder. E que Ele fez a purificação do pecado de todos os eleitos. Verso 3, não é? E que depois de ter feito tudo, Ele sentou à destra da majestade de Deus. Verso 3. Ele sentou porque Ele terminou a sua obra, né? Não porque estava cansado. E Ele é maior do que qualquer anjo, não é? Que foram os mediadores da velha aliança, e ele pega as criaturas mais incríveis entre as criaturas de Deus e mostra como eles estão infinitamente abaixo de Cristo, foram criados por Cristo, para a adoração de Cristo, e todos os anjos existem para a glória dele, o adoram, e o verso 8 diz que ele é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem do capítulo 1 de Hebreus. É incrível, porque nós sabemos que essas pessoas estavam com problemas profundos, estavam vivendo em Roma, na periferia de Roma, na época em que a perseguição estava forte, e se tornaria ainda pior, perseguição que levaria a vida de Pedro, de Paulo. Então Deus falou por seu Filho, e este Filho é o Criador, esse Filho é o sustentador, esse Filho é o proprietário, esse Filho é o governante, esse Filho é o Redentor do mundo. Então não há nada importante sobre o mundo, sobre o universo, que não diga respeito a Cristo. E você vê, não há nenhum, no capítulo 1, como nós vimos, não há nenhum mandamento, não há nenhuma ordem para nós. É só uma descrição da maneira mais profunda possível da supremacia
da suficiência de Cristo, porque tudo foi criado por Ele, para Ele, é sustentado pela sua palavra. Apenas há no capítulo 1 declaração e celebração da grandeza de Jesus, a palavra final de Deus, a palavra eterna de Deus. É uma celebração de tudo que Jesus é, o capítulo 1. Agora, quando você entra no capítulo 2, há uma ordem, não é? Então, é a primeira ordem, eu diria, o primeiro mandamento para a igreja no livro de Hebreus. Não é? E é incrível como as pessoas às vezes ainda esperam que Deus revele alguma coisa, ou fale alguma coisa. O problema da igreja não é esse. Não é? A ordem é: ouça. Você está ouvindo? A questão é essa: as pessoas querem que Deus fale outra coisa, a não ser a revelação perfeita em seu Filho. A revelação do seu Filho, dele no seu Filho, é suficiente para todas as coisas. Então, o capítulo 2, a primeira coisa é uma ordem ou um dever. Algo que nós devemos fazer, que temos que fazer. E a conexão com o capítulo 1 é muito importante, porque você vê a maneira com que o autor começa o capítulo 2, diz assim: portanto, por ele ser isso tudo, por essa supremacia, por tudo existir por causa dele, por ele ser o esplendor da glória do Pai, por ele ser o Criador do universo, por ele ser o Redentor, por ele ser o sumo sacerdote perfeito que fez a purificação, é isso que ele está dizendo. Portanto, por ele ser o esplendor da glória do Pai, como nós vimos num sermão só a respeito dessa expressão, Jesus não reflete a glória do Pai, ele é a glória do Pai. Não é? Eu lembro até que a gente falou, ele não é como a lua que reflete a luz do sol, não é assim, ele é a luz do sol, ele é toda a glória do Pai, ele é o esplendor dessa glória. Então, portanto, se isso é verdade, se todos os anjos de Deus existem para adorá-lo, se ele criou cada átomo do universo, se ele sustenta cada átomo do universo pela palavra do seu poder, se ele é esse sumo sacerdote perfeito que veio ao mundo, que derramou o seu sangue, por esse motivo, convém-nos atentar para essas coisas. Em outras palavras, o capítulo 2 começa dizendo que o capítulo 1 é a razão para esse dever. Se Jesus é tudo que Deus disse que ele é, então você vai ouvir ele. Você não vai pedir que Deus fale outra coisa, porque isso seria o absurdo final, né? Você não entendeu a declaração de quem Jesus é. O contrário aqui é o que você vai fazer, você vai ouvir. Se a palavra de Deus é o próprio Jesus, então, porque Deus falou por seu Filho nesses últimos dias, e porque ele é o Criador, e porque ele é o sustentador, e porque ele é o proprietário, o governante, o Redentor do mundo, porque ele está acima de tudo, porque ele é a razão de tudo, por essa razão, o autor diz, devemos dar muito mais atenção ao que Deus nos falou em seu Filho. Nada pode ser mais importante. É por isso que chega a ser desesperador quando alguém ouve falar sobre tudo que Cristo é e diz assim, mas pastor, no meu caso, ele não ouviu. Se ele acha que algum caso, ou alguma situação, ou alguma coisa no universo que Cristo não é adequado, ele não entendeu. Portanto, o primeiro mandamento nesse livro, o primeiro dever mencionado é que devemos dar ouvidos à palavra de Deus em seu Filho, a palavra final de Deus para nós, pelas razões que ele deu. Poderíamos resumir, então, os 2 capítulos até agora, nesses últimos dias, se eu tivesse que, com 2 frases, resumir o primeiro capítulo e o segundo. Nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do seu Filho. E o capítulo 12, por isso devemos prestar mais atenção àquilo que ele falou.
Ou seja, nada pode ser mais importante. Em outras palavras, Deus falou por seu Filho, então ouça, 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 ouça de novo, ouça com atenção. Nunca ouça mais nada com a atenção, o anseio que você ouve quando ouve aquilo que Deus falou em seu Filho. Não misture o Filho de Deus com nada, como solução para nada. Não misture o que Deus falou em seu Filho com o que homem nenhum falou. Não misture o que Ele é com nada. Não traga nenhum mais. O que você precisa é ouvir. Deus não precisa falar mais. Não é? Isso não pode ser misturado a nada mais. Porque você vê, Ele é o criador do universo, o sustentador do universo, Ele forma cada átomo do universo, Ele faz cada cérebro no universo funcionar, Ele faz cada mente. Você vai ouvir que mente? A dele, que cria isso tudo, cria o universo, que mantém pela palavra do seu poder, ou vai ouvir alguma das suas criaturas? Agora, aqui está um comando que precisamos ouvir desesperadamente em nossos dias. O que você ouve? Você está ouvindo alguma coisa? Quem você escuta? Deus falou por meio do seu Filho. Você escuta? Você escuta o que Ele disse por meio do seu Filho? O que Ele disse por meio do seu Filho é a única coisa que você escuta, de tal maneira que todas as outras coisas você só escuta filtrado pelo que Deus disse em seu Filho. Como você o escuta, se compara a como você ouve outras coisas. Como você escuta o que Deus falou em seu Filho, se compara a como você ouve qualquer outra coisa. Quando nós queremos ouvir alguém, nós tomamos providências para ouvir. Quando nós queremos ouvir algo, nós tomamos providências para ouvir. Se nós quisermos ouvir um grupo musical, nós nos certificamos de que temos o aparelho digital, hoje em dia, né, adequado. Nós assinamos um serviço, ou então nós compramos ingressos para um show, nós queremos ouvir. Você vê, quando você quer ouvir algo, você não pensa assim, eu vou andando pela vida, se essa coisa surgir, eu ouço, não é assim, não é? Quando nós queremos ouvir algo, quando algo é precioso para ser ouvido, ou quando algo de alguma maneira é uma necessidade para nós ouvirmos, é um deleite para nós ouvirmos, a gente providencia os meios necessários para ouvir. Se nós quisermos ouvir notícias, nós nos certificamos de que vamos ter os meios. Nós não ficamos esperando, estou andando na rua, estou em casa. Se por acaso as notícias chegarem a mim, eu vou ouvir. Não, você dá um jeito, você vai ligar a televisão, você compra a televisão, você liga a televisão, você assina um canal de notícias, você está com o seu aparelho ligado à internet, e é assim. Se você deseja ver uma partida de futebol, você se prepara. Qual é o horário da partida? 8 horas da noite, 9 horas da noite. Essa hora eu não vou fazer nada. Essa hora eu vou estar lá sentado. A televisão vai estar ligada. E eu vou me preparar. Eu vou fazer tudo para que naquela hora nada me atrapalhe. Se tiver alguma coisa marcada, eu não vou marcar. Se alguém falar assim, eu queria... Não pode, é a hora do jogo. Se eu tiver que fazer alguma coisa em casa, eu vou fazer antes. Eu vou me preparar, porque eu quero ouvir, eu quero ver. Se quisermos ouvir sobre alguém que está em uma situação crítica no hospital, que nós amamos, nós tomamos providência a ficar com o nosso celular perto. A ficar ali com o aparelho para recebermos o e-mail, a mensagem. Se nós esperamos algo, nós tomamos providência, nós não falamos assim, a pessoa está no hospital, se a notícia chegar a mim, chegou. Não, nós queremos saber. Às vezes a notícia nem chegou, a gente está ligando, e aí, como é que estão as coisas? É interesse. Nós queremos ouvir sobre aquilo. Nós damos atenção em recolher nossa correspondência com frequência, durante o dia, quando nós estamos esperando ouvir a resposta do concurso, de algo importante para nós. Nós estamos esperando algo que nós compramos, esperando chegar, e ficamos, hoje em dia, né, as pessoas acompanham eletronicamente. Saiu dos Estados Unidos, está
já chegou no aeroporto de São Paulo, está não sei aonde, as pessoas acompanham, porque elas têm interesse. Você vê, elas não ficam assim, quando chegar, chegou, se não chegar, não tem importância. Então, se nós quisermos ouvir, entre aspas, né, John Grisham, sei lá, um escritor, contar a sua última história, a gente compra um livro, porque a gente está esperando o livro ser lançado. Se você está interessado em ver um seriado, você assina Netflix, Amazon Prime, e você fica esperando a temporada. Tem gente que não dorme para ver o primeiro capítulo. Tem gente que começa a discutir na internet um tempo antes. Tem gente que fica agoniado porque só vai sair daqui a 3 meses. Você vê, porque as pessoas estão interessadas, elas querem ouvir, elas querem saber o que vai acontecer. Como é que vai ser o desfecho da história? Quantos meses falta para lançar a temporada? E assim por diante. Todos nós queremos ouvir algo, porque todo mundo é assim. E a gente faz planos para ouvir, e nós compramos coisas, nós assinamos serviços, nós vamos a lugares e nos certificamos de não nos distrair. Quando nós estamos ouvindo algo que nós queremos, que nós esperamos, se alguém vem nos distrair, a gente fala, não, peraí, eu estou vendo isso aqui. Agora eu estou vendo isso. Não, isso aqui é o último, ou é hoje que começa a última temporada, eu estou vendo. Tem gente que vai fazer maratona, né, da última temporada para não perder nenhum detalhe dessa temporada agora. Então, ele não quer perder, senão ele já esqueceu algumas coisas, ele sabe que ele precisa. Era como se hoje, quando você veio ouvir o próximo sermão de Hebreus, você já tivesse em casa meditado no último. Porque você não quer perder as ligações. Então as pessoas fazem isso. Não é que elas veem o último capítulo, às vezes ela vê 10 capítulos, 15, não sei quanto capítulo tem a temporada do seriado que ele está vendo. Ele quer ver tudo. Para quando começar a nova temporada, ele entender tudo. O que ele quer entender? Então, como tudo isso se compara a como você ouve Deus? É assim? Ele falou em seu Filho. É a coisa mais importante que existe. É sobre isso que o capítulo 1 estava falando. Agora ele está dizendo, é assim que você ouve. Você está ouvindo isso? Você está se preparando assim? Você está tomando as providências para isso diariamente? Sua cozinha, seu carro, seu escritório, suas leituras são dedicadas a deixar você ouvir isso. O que Hebreus está dizendo aqui, essas pessoas estavam perdendo bens, familiares, a vida, mas ele está dizendo, não há nada mais importante. Vocês estão preocupados ouvindo as notícias de Nero, as notícias do Império Romano, da política. Vocês estão preocupados ouvindo a respeito das leis que o Senado romano está aprovando. Agora vocês estão com medo. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo sobre as pragas, as doenças, os esportes. Vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo o que Deus falou em seu Filho? E a razão de vocês estarem reagindo assim, por que será? Então nós devemos fazer isso com muita atenção. Não podemos tratar, ele está dizendo, casualmente. Você não pode dizer, Jesus é a coisa mais importante do universo. O Pai falou tudo em seu Filho, Ele é o esplendor da sua glória, e depois passar o dia de uma maneira casual, como se isso fosse um conto de fadas. Ou como se as coisas bobas da sua vida fossem muito mais importantes. Ou como se as coisas, o noticiário sobre política, sobre esporte ou sobre vírus fossem mais importantes. Devemos fazer isso com muita atenção, não podemos tratar isso casualmente, não podemos agir como se já soubéssemos tudo o que precisávamos saber sobre Cristo. Ou que não temos nada a ganhar ouvindo Cristo. Então, eu vou ao culto, mas eu leio a palavra.
Ele está dizendo para eles: não, convém que vocês deem total atenção a isso. Vocês não podem pensar, se vocês foram levados pelo Espírito a crer na verdade de quem Ele é, como está descrito no capítulo 1. Então há uma urgência em Hebreus 2:1. Literalmente ele diz: é extremamente necessário que demos atenção ao que nós ouvimos. Não é apenas uma opção que você pode fazer, ouvir ou não. Se você for especialmente espiritual, aí você vai ouvir mais. Não. Ou você tiver uma crise. Tem uma crise no mundo, tem uma pandemia, tem uma crise de emprego, tem uma crise de doença na família, aí você quer ouvir mais crise, dizendo: não. Ele não é importante para ser ouvido quando há uma crise, ele é a coisa mais importante que existe, ouvir. Não é quando você está numa conferência, sabe, ou se você precisar, como eu, gastar horas e horas preparando para pregar. Não. Esta é uma palavra para todos os cristãos. É extremamente necessário dar ouvidos a Jesus como a palavra final de Deus para nós, como o esplendor da glória de Deus. Este não é um mandamento isolado no livro de Hebreus. Repete-se essa preocupação de fazer os leitores. Vocês entendem isso? Hoje, quando as pessoas estão sobre o estresse que eles estavam, perder todo o dinheiro, perder a vida, perder a liberdade, ser jogado na cadeia, ser assassinado, as pessoas iam achar que as pessoas precisavam de milhares de coisas. Agora esse autor está dizendo para eles: não, vocês precisam de algo. Vocês precisam dar ouvidos, precisam de fato ouvir. Vocês não podem dizer: ele é o esplendor da glória do Pai. É verdade, porque senão isso não é real para vocês. Então isso não é um mandamento isolado no livro de Hebreus. Repete-se essa preocupação de fazer os leitores acordarem e ouvirem com atenção Deus. No capítulo 3, verso 1 diz: portanto, irmãos santos, participantes de uma vocação celestial, considerem Jesus, pensem sobre Ele, encham suas mentes, considere Jesus. Esse é o mesmo ponto do 2:1. Ouça Ele, considere-o, concentre-se nele. Em cada situação, concentre-se nele. É assim. Fique perto dele e mantenha-o em seus pensamentos. Aprenda mais e mais com ele a cada dia, como ele é. Se ele é a revelação perfeita do Pai, então aprendam tudo sobre ele, como é o coração dele, o que ele diz, como ele vê o mundo, como ele descreveu o homem, como ele descreveu o coração do homem, como ele diz que o pecado opera no homem, como ele fala sobre nossa cultura, como ele fala sobre o mundo, o que ele revelou sobre esse mundo jaz em algo. Em que ele disse que esse mundo jaz? Ele falou algo sobre a sabedoria do homem, a sabedoria humana. O que ele disse sobre isso? A mente dele, o coração dele. Então, novamente, Hebreus, no capítulo 12, 1 e 2, o autor diz: corramos com perseverança a corrida que está diante de nós, fixando os nossos olhos em Jesus. É a mesma coisa. Aí está de novo: fixe os seus olhos em Jesus. Mantenham a atenção, escute-o, olhe-o, considere Jesus, ouça. Um dos grandes fardos desse livro é que nós, os leitores, vejamos como sério, como primordial, como final, como a coisa mais importante, considerar Jesus, ouvir Jesus, fixar os olhos em Jesus. É tudo que aquelas pessoas precisavam para estar sobre o governo tirânico de Nero. Como eu disse, o governo que vai matar Paulo, que vai matar Pedro e que vai matar muitos deles. Eles não precisavam de mil coisas. Eles precisavam da revelação final de Deus, que é o que Hebreus 1 diz, e depois
manter os olhos fixos, considerar, ouvir. Então, o fardo desse livro é que nós, os leitores, vejamos como é sério ouvir Jesus, a palavra de Deus, e considerar Jesus, e fixar nossos olhos em Jesus. Esse é o primeiro mandamento do livro de Hebreus. Não é um mandamento difícil, queridos. Talvez isso seja a coisa mais triste nesse mandamento. Porque o livro começa falando das coisas mais incríveis que o ouvido humano pode ouvir. E o mandamento não é um mandamento difícil. Ouça, considere, veja, olhe. Essas não são coisas difíceis de se fazer, a menos que você não queira. Só é difícil esse mandamento porque você não quer. Por que alguém pode, na hora de um jogo de futebol, não estar vendo? Porque não quer. Porque não é difícil. Se você quer, se você gosta de futebol, se isso te empolga, você senta e vê. Você não pode dizer, poxa, a coisa mais difícil que existe é ver um jogo de futebol. Ou coisa difícil. Eu tento e não consigo. Fica logo uma coisa evidente. Essa pessoa não gosta de futebol. Não gosta. É a única explicação. Ninguém que gosta acha difícil. Fica sentado ali 90 minutos, joga a bola para cá, joga a bola para lá. Eu já vi várias partidas. Quem viu uma partida já viu todas. Aí faz o gol, os caras saem correndo. É evidente, essa pessoa acha difícil porque ela não gosta. O mandamento é incrível e é triste, porque é evidente que o mandamento não é difícil. Olhe, considere Jesus, mantenha-o nos seus pensamentos, fixe os seus olhos nele. Não é difícil, a não ser que você não goste. Então, o primeiro mandamento desse livro não é trabalhe por Jesus, faça algo por ele, se esforce, faça coisas difíceis, incríveis para ele. Não. Não é trabalhe por Jesus, mas ouça, olhe para ele, mantenha ele diante dos seus olhos. Ele não está mandando você trabalhar por ele, mas dar a sua atenção, fixar seus olhos, colocar sua mente. Todas as mudanças em nossa vida espiritual vêm disso. Todas. Não vem de se fazer mil coisas. Esse mandamento, que é tão fácil, a não ser que você não goste, né? Ouça, veja, mantenha atenção. Como eu disse, só é difícil alguém só vai dizer que é difícil fazer isso diante do futebol se não gosta de futebol. Ninguém acha difícil, porque isso não é difícil. E todas as mudanças vêm disso. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 3,18: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Como a mudança vem? De olhar para Ele, de contemplar Ele, de considerá-lo, de fixar os olhos nele. Você vê, todas as mudanças fluem disso. Então preste atenção. O autor está dizendo, para não negligenciar tão grande salvação. Você não vai querer dizer que é uma negligência, mas é óbvio que é. Tudo que está sendo dito é para você olhar para a coisa mais linda que existe. A coisa totalmente satisfatória. A coisa totalmente amável. A coisa totalmente perfeita. E todo o primeiro capítulo, então, pretende tornar isso a coisa mais fácil do mundo, olhar para Jesus. Porque se você acreditar que Ele é aquilo que o primeiro capítulo disse, o Criador de tudo, o esplendor da glória do Pai, a razão de toda a criação, se você acreditar que todos os querubins, serafins, olham, contemplam e se prostram e o adoram continuamente, se você acreditar nisso, então essa é a coisa mais fácil do mundo.
Quem não quer olhar para a coisa mais bela do mundo? Quem não quer olhar para aquilo que satisfaz totalmente o coração? Quem não quer olhar para aquilo que é a razão de ser de todas as coisas? Quem não quer estar próximo e olhar para o ser mais importante que existe? A razão de todas as pessoas gostam de ficar perto de alguém famoso, que às vezes tem um caráter horrível só porque é famoso. Então, aquele a quem devemos prestar muita atenção, ele é o Criador de tudo, inclusive de nós. Ele é o sustentador, ou seja, pela palavra dele, que os átomos do meu corpo estão ali. Nele eu respiro, eu existo. Ele é o proprietário, ele me fez. Ele é o governante. E além de tudo, ele é o redentor que derramou o seu sangue na cruz para redimir as minhas maldições e a ira que eu merecia. Agora, todo chamado é: olhe para ele. Eu não aguento. Eu tenho outras coisas melhores para olhar. Eu não posso ouvir. Eu tenho outras pessoas para ouvir. Eu tenho outras mentes para admirar. O que ele tem a dizer é uma grande salvação. Por isso que ele diz: estejam atentos para tão grande salvação. É isso que Paulo chamou de o grande mistério da piedade, a revelação de Deus em Cristo. Você vê isso no versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que nós diremos para o pai um dia? Era chato olhar para o seu filho. Eu tinha outras coisas para pensar. Tudo bem, eu ia à igreja, eu era cristão, mas eu não conseguia ficar com os olhos fixos nele, porque tinha muitas coisas muito mais interessantes no mundo para me fixar meus olhos. Igual eu estava dizendo, quando eu ouvi um sermão de Hebreus, eu não tinha interesse em olhar o último. Se fosse olhar a próxima temporada de sei lá do que, eu tinha interesse em ver toda a temporada passada, porque eu tenho interesse de saber. Porque provavelmente aquele seriado é fundamental para a vida e para a eternidade. Mas o seu filho estava chato. Portanto, como eu disse, o mandamento é fundamental. É o primeiro mandamento que aparece, mas é triste porque é fácil. Seria como alguém dizendo para alguém: olhe para um esposo, alguém dizendo para o seu esposo: olha, o mandamento para você é olhar para a esposa que você ama, olhar para o seu filho. Você: isso é muito difícil, não consegui ficar olhando para o meu filho. Portanto, se escolhermos não ouvir Jesus todos os dias, considerá-lo, manter nossos olhos fixos nele, então estaremos desprezando a importância da descrição dele no capítulo 1, que ele é o esplendor do Pai. Não acreditamos de fato nisso, que ele é a razão da criação, que ele é o Deus eterno, que os anjos todos existem para ele e o adoram. E estaremos negligenciando a salvação. Ele diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Se Deus veio ao mundo, se o Pai falou em seu Filho, e nós achamos outras coisas mais interessantes, tudo o que tínhamos que fazer era: ouça, considere, olhe para Ele, mantenha os olhos fixos. E nós achamos isso difícil demais porque não gostávamos. Porque é óbvio que não é difícil ouvir, olhar, fixar os olhos daquilo que nós gostamos. De um rosto ao esporte, nós nunca achamos difícil e ficar olhando para o que a gente gosta. Agora, ele diz para não negligenciarmos tão grande salvação. Por que alguém ia querer negligenciar tão grande salvação, queridos? Por que alguém ia querer negligenciar a coisa mais maravilhosa que existe, se ele realmente acreditasse que aquela é a coisa mais maravilhosa que existe?
ou que é uma grande salvação. A única razão seria se considerarmos outra coisa mais importante para ouvir, considerar e fixar os olhos. Nós só não conseguimos fixar os olhos em Cristo porque vamos fixar os olhos em outro lugar, porque nós vamos fixar os olhos em outro lugar. O dia hoje foi um dia de fixar os olhos. O dia hoje foi um dia de ouvir. O dia hoje foi um dia de considerar. Nós sempre vamos estar considerando, fixando os olhos e dando atenção àquilo que a gente acha importante. A única explicação para mim não conseguir manter meus olhos fixos em Cristo, ouvir e negligenciar, é porque eu tinha outra coisa para ouvir, outra coisa para considerar e outra coisa para fixar os meus olhos. É a única razão. Mas o que distingue um cristão de um não cristão é que o cristão nasceu de novo com uma nova natureza que considera Cristo supremamente valioso. E se não considera, não é cristão, não nasceu de novo e está perdido. Não existe cristão que ache alguma coisa mais importante que Cristo. Sem isso, nós não nascemos de novo. E quando alguém ouve isso e diz, mas pastor, isso é desesperador. Porque parece que você está explicando o céu para o cego. É óbvio que você vai ver o mais. Não consegue ver as cores. Não consegue ver a beleza. Não consegue. E assim, achamos o argumento do capítulo 1 poderosamente convincente. E se o capítulo 1 for poderosamente convincente para nós, a ordem do capítulo 2, o mandamento, não é só fácil, é delicioso. Porque tudo que ele diz é: considere Jesus Cristo, ouça. Ele é a perfeita revelação do Pai. Deus falou nesses últimos dias, ele diz, por seu Filho. Por isso nós devemos ouvir. Se uma pessoa importante fala conosco sobre algo importante, a gente deve ouvir. Mas quando Deus Pai fala conosco no Deus Filho, o autor está dizendo, então vocês deviam ouvir. Eu sei que vocês estão ouvindo que Nero vai fazer coisas, que as coisas vão ficar assim, vão ficar, isso está deixando, vocês estão dando muita atenção a isso, está capturando o coração, a mente, os medos, as ansiedades. Então, vocês estão ouvindo o que vocês acham importante. A vida cristã é, antes de mais nada, uma vida de contemplação, queridos. É uma vida de ouvir Cristo. É uma vida de considerar Cristo. É uma vida de fixar os olhos em Cristo. Todas as outras coisas, toda vitória, toda santificação flui disso. É óbvio que alguém que, a coisa mais banal, fofoca, não está considerando Cristo, porque ele sabe que aquilo ali vai romper a contemplação e a comunhão dele com Cristo. Mas ele acha aquilo mais importante, ele não pode ficar sem falar aquilo. Então, entre a comunhão com Cristo e aquilo, ele vai fazer aquilo. Se isso rompe isso, não importa. Você vê, mas se ele contempla a beleza de Cristo, ele vence aquilo. Todos os aspectos da vida fluem da contemplação. Tudo mais na vida cristã decorre da contemplação de Cristo. Eu ouço Cristo, vejo Cristo, dou atenção a Cristo. Sem isso, a vida cristã é simplesmente insuportável. E para muitas pessoas a vida cristã é insuportável. Porque ele não ouve Cristo. Ele não vê Cristo. Ele não contempla Cristo. E agora ele tem que fazer um monte de coisas que ele não gosta. E ele tem que deixar de fazer um monte de coisa que ele adora. E é óbvio que é insuportável. Como eu disse, a única razão de nós acharmos o mandamento de olhe para Cristo, fixe os olhos de Cristo, mantenha a atenção em Cristo, essa a gente não gosta. Porque é a coisa mais fácil do mundo, ouvir, manter os olhos fixos e dar atenção àquilo que nós amamos. Todo mundo faz isso com aquilo que ama. Então, sem isso, a vida cristã é simplesmente insuportável. Não é? Sem isso, o nosso mundo, cheio de coisas horríveis, viram coisas esmagadoras. É Nero querendo matar todo mundo, pandemias,
É por isso que a próxima frase no versículo é um aviso para que não nos afastemos dessas coisas, ou dele, sobre quem essas coisas são. Porque se você não fixa, você vai se afastar, porque você está se fixando em alguma coisa, não é? Por esse motivo devemos prestar muita atenção. Que motivo? Por tudo que ele falou no capítulo 1, a supremacia de Cristo. Por esse motivo devemos prestar muito mais atenção ao que ouvimos, para não nos afastarmos disso, para que em tempo algum, outra versão diz, nos desviemos delas. Você vai esperar, descansar, ouvir, dar atenção a alguma coisa. E se não é a Cristo, você se afasta disso. A primeira razão para prestarmos atenção ao que ouvimos na palavra de Deus, por meio do seu Filho, na palavra final de Deus, é que o Filho é infinitamente maior do que os anjos, por exemplo, as criaturas mais excelentes criadas. Quer dizer, nada na criação se compara. Porque Ele é o Criador, porque Ele é o sustentador, porque Ele é o proprietário, porque Ele é o governante, porque Ele é o Redentor, porque Ele é o Deus eterno. É o que Ele disse no primeiro capítulo. Portanto, como você poderia não querer estar vigilante ouvindo Ele? Como você poderia não querer considerar o que Ele diz, querer considerar a opinião do livre pensador Josemar Bessa? Por quê? Porque você acha que o pensamento de Josemar Bessa sobre a alma, sobre o homem, sobre o coração, tem qualquer importância. É porque você não acha que Jesus realmente, você não considerou o que Ele disse sobre essas coisas, o que Ele pensa sobre elas. E essas coisas não são tão importantes para você como Ele, se Ele fosse esse tesouro final. Então Ele está dizendo, considerar e fixar seus olhos nele. E Ele diz algo terrível: preste atenção para não cair em destruição. Essa é a única marca de que você é um filho de Deus. Agora vem um segundo motivo para prestarmos atenção ao que ouvimos da palavra de Deus por meio do seu Filho. Se não fizermos isso, cairemos na destruição. A palavra que cairemos na destruição, a palavra no grego, ela fala sobre flutuar, sobre ficar à deriva. É o que um pedaço de casca de banana faz no rio ou no mar. É o que uma garrafa faz. É o que uma rolha faz. Essa é a palavra. Ou é o que um peixe morto faz num rio ou no mar. Ele flutua. Ele vai para qualquer lugar que o mar levar, que o rio levar. Ele está dizendo, se vocês não mantêm a mente fixa, se vocês não são essas pessoas, vocês são levados. Vocês não são pessoas que remam rio acima, ou remam no mar. Vocês são levados, vocês ficam à deriva. Não é preciso fazer nada para ficar à deriva. A rolha no rio, no mar, a garrafa, não está fazendo nada, ela só está lá. Para você ficar à deriva aqui, é só você não fixar os olhos em Cristo. É só você não dar atenção a Ele. É só os seus pensamentos não estarem cheios dele. Você vai estar à deriva, tanto quanto todo mundo no mundo. As águas dos acontecimentos, das ansiedades, dos problemas da vida, vai levar você para os mesmos lugares que o mundano. Você está à deriva. Não tem nada que te dê força para ir contra as marés da vida, as marés da cultura, as marés do pensamento humanista, as marés do sofrimento. Você está à deriva. Não é preciso vida para flutuar, queridos. A rolha não tem vida, o peixe morto não tem vida. Ele simplesmente está boiando, está flutuando, está sendo levado. Ele está dizendo, sem essa realidade das nossas mentes fixas em Cristo,
da nossa atenção a Ele, nós estamos à deriva. Basta não fazer nada que você vai flutuar. É por isso que defuntos flutuam. A deriva, dependendo das correntes, essa descrição é a descrição do ímpio do Salmo 1, que diz: eles são como a palha que o vento espalha. Você vê, o que a palha tem que fazer para o vento levar ela? Nada. Se o vento sopra para lá, ela vai. Se o vento sopra para lá, ela vai. Se o vento sopra para lá, ela não resiste ao vento. A árvore, o vento pode ventar, está presa, ela tem lá no Salmo, as raízes dela estão lá no rio. Então Hebreus diz que se não prestarmos muita atenção à palavra de Deus, final, não olharmos, fixarmos os olhos, dermos atenção a Cristo, nós vamos flutuar, nós vamos ficar à deriva. Não há nada para nos segurar nesse mundo. Os acontecimentos vão nos levar. Sabe, o dia passa, a vida passa, os problemas chegam, nós reagimos igual ao mundo, estamos à deriva. Como vai ser amanhã? Os acontecimentos vão dizer. Está à deriva. Todos nós conhecemos pessoas com quem isso aconteceu. Alguns podem estar nessa sala. Não há urgência nos seus corações para ouvir Jesus, para fixar os olhos em Cristo. Não há aquilo que eu falei, que quando a gente quer ouvir algo, a gente se programa, a gente faz as coisas funcionarem. A gente não chega na hora e diz: vai começar o jogo, mas eu não posso porque eu estou aqui lavando o quintal. Não, lavei o quintal antes. Fiz tudo antes. Mas talvez alguns aqui, talvez alguns ouvindo, sejam pessoas assim, sem nenhuma urgência sobre isso. Vão falar que acreditam em tudo que Hebreus 1 disse, que Ele é o resplendor do Pai, que Ele criou todas as coisas, que tudo gira em torno dEle, que Ele é o Redentor, que Ele mantém tudo pela palavra do seu poder, mas, no entanto, não há nenhuma urgência para Ele. Não há nenhum olhar fixo, não há nenhuma atenção. A opinião de qualquer ser humano eclipsa aquilo que Ele diz. Não há urgência. A maioria não faz planos para estar num culto. A maioria não faz planos para estar ouvindo Deus. A maioria não faz planos ansiosos, não é? Para não perder nada. Como eu disse, de recordar o que veio antes para saber bem o que vem depois, como faz com seriados. Sem vigilância, sem um ouvir focado. Ouve. É por isso que a Bíblia vai estar toda hora Jesus dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que conviveram com Jesus não ouviram. Considerar, fixar os olhos. E o resultado não foi uma perda, não é? É ficar à deriva. Esse é o ponto aqui. Você não vai ficar parado se seus olhos não estão fixos em Cristo. Você não vai ficar parado se a sua mente, os seus ouvidos não ouvirem essa revelação final de Deus dessa forma. A vida nesse mundo não é um lago, onde você bota uma rolha, aquele lago plácido. A rolha foi colocada ali e você pode voltar horas depois, ela está no mesmo lugar, porque nada se moveu. Não. A vida nesse mundo não é um lago, a vida nesse mundo é um rio, é um mar. Ou seus olhos estão fixos em Cristo, ou você está sendo levado. E esse mundo está fluindo, esse mar, esse rio está fluindo para a destruição. Esse mar é um mar de correntes da ira infinita de Deus. Se você não ouvir Jesus com sinceridade, não considerá-lo diariamente, não fixar seus olhos nele de hora em hora, você não vai ficar parado. Não.
Você viu que toda a transformação que Paulo descreve é que nós, contemplando ele com olhos desvendados, somos transformados. Mas quando nós não estamos contemplando ele, nós não estamos parados. Você não vai ficar parado, você vai flutuar, você vai ficar à deriva. A deriva é uma coisa mortal na vida cristã. Ou seja, isso é assustador, porque ficar à deriva é não fazer nada. Nada. Eu já deitei num barco olhando para o céu, sem a âncora estar no mar. E como começou a ventar, eu estava deitado olhando para o céu no barco com violão, e quando começou a ventar um pouco, eu fui olhar e não vi mais a terra. Eu não tinha feito nada, eu só estava deitado. O barco nem parecia estar, mas o barco estava à deriva, não estava com a âncora colocada. Eu nem sabia mais para onde era a terra. A deriva é uma coisa mortal, e para você estar à deriva, você não precisa fazer nada, é só não fixar seus olhos em Cristo, não ouvi-lo, não dar atenção, é fingir que acredita no Jesus de Hebreus 1, que ele é o esplendor da glória do Pai, é fingir que acredita que ele é o Criador do universo, que tudo existe por causa dele, mas no entanto você tem tantas outras coisas para ouvir, fixar seus olhos, tantas coisas mais interessantes, que o mandamento mais fácil de todos, você não é capaz de fazer, olhar para ele. Jesus diz assim: olhai para mim e sejam salvos todos os confins da terra. Agora, existe uma coisa mais simples do que olhar, a não ser que algo seja repulsivo para você. Agora, existe algo mais fácil ainda de olhar para aquilo que você ama. Agora, existe algo mais fácil ainda de olhar para aquilo que você mais ama. Então, o remédio para isso, de acordo com Hebreus 2, é: preste muita atenção ao que você ouviu no capítulo 1. Cada sermão, ouça como um caso de vida ou morte. A última reportagem sobre o coronavírus não é um caso de vida ou morte para te paralisar. Cada sermão que você ouve é um caso de vida ou morte. É a coisa mais importante que você pode ouvir. Cada vez que tua mente, seus olhos se voltam para a revelação final de Deus, é assim. Quando as pessoas realmente acreditam, elas fazem coisas, queridos. As pessoas ficam lavando a mão, usando máscara, passando álcool, com medo de respirar. Elas acreditam. Ninguém aqui viu vírus nenhum. Ninguém viu. Se tudo isso fosse uma mentira, porque você pode dizer assim: mas isso não pode ser mentira, porque as pessoas estão morrendo. As pessoas sempre morreram. Essa não é a prova de que uma coisa que a gente não vê existe, não é? Porque se a prova de que elefante voa fosse que gente morre, então elefante voa, porque gente morre. A gente não viu. Na verdade, ninguém viu. O tamanho de um vírus não dá para ver. A não ser com os microscópios eletrônicos mais avançados. Mas as pessoas acreditaram. Então elas lavaram a mão, passaram álcool, fizeram mil coisas. Porque quer dizer o seguinte: você está ouvindo, você ouviu Hebreus 1, isso afeta você, é a coisa que mais te afeta. As declarações de quem Jesus é, ele está falando isso para eles. Ou seja, considere o que Deus está dizendo em seu Filho Jesus. Outras coisas você está ouvindo, você está fixando os seus olhos. Eles estavam. Fixe os seus olhos no que Deus está dizendo e fazendo em seu Filho, Jesus Cristo. A vida espiritual simplesmente é a contemplação disso. Todo o resto é só o resto. Todos os outros fracassos são porque eu não estava ouvindo, fixando
e nem olhando para Cristo. Isso não é um golpe difícil de aprender para que possamos nadar contra a corrente do pecado e da indiferença. A única coisa que nos impede de nadar assim, contra a corrente, é nosso desejo pecaminoso de flutuar em outros interesses que não são Cristo. É o que o autor está dizendo. Vocês estão paralisados de medo de Nero, porque vocês não estão com os olhos fixos em Cristo, mas aqueles que realmente tiverem, vão estar prontos até ter seu sangue derramado, porque nada é maior. Você vai reclamar. O autor de Hebreus está falando com eles e conosco. Você vai reclamar de que Deus te deu um trabalho difícil, olhar para a face do filho dele, ouvir o filho dele. Você vai dizer para ele que era difícil demais, que você tinha tanta coisa para ver, tanta coisa para ouvir, tantas ideias mais inteligentes, pessoas mais gloriosas, que ele, que é o esplendor da glória do Pai, você não podia ouvi-lo. Ouça, ele diz, considere, fixe os olhos. Isso não é o que você chamaria de uma descrição de um trabalho difícil. Não é sequer uma descrição de trabalho. Você sequer diria, pois isso é um trabalho, sabe? Se tudo que alguém dissesse é, olhe para a coisa que você ama, ouça a voz de quem você ama, preste atenção no que diz quem você ama. Você não chama isso de trabalho. Isso é trabalho para alguém? É um convite solene a estar satisfeito em Cristo, para que não sejamos seduzidos ria abaixo por desejos enganosos. Ouça, considere, fixe os olhos. Ou seja, faça isso a olhar para a face de Cristo, quem Ele é, tenha prazer, deleite, esperança. Nosso trabalho, então, pensem, ele está dizendo para os outros, está dizendo para nós, todo o trabalho que o Pai nos deu é olhar para aquilo que Ele olha eternamente e está satisfeito. Como isso pode ser um trabalho? Como isso pode ser difícil? O Pai diz para nós, eu olho para Ele eternamente, os meus olhos estão fixos nele. Agora eu vou dar a vocês o prazer de olhar para Ele também. Como isso pode ser um trabalho? Uma das palavras mais poderosas para mim, numa série de estudos que eu estava fazendo, é que no Salmo 90, 14, diz assim, sacia-nos de manhã com a tua beleza. Não é uma oração incrível? Deus, a minha alma, satisfaça ela com a tua beleza. Aí diz assim, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias em ti. Davi está dizendo o seguinte, a única coisa que eu preciso para me regozijar e ter alegria todos os dias é tu me satisfazer com a tua beleza. Você já viu quando você olha para um rosto bonito, para uma paisagem bonita, como aquilo te satisfaz? Davi está dizendo, me satisfaça com a tua beleza, para que eu fique alegre o tempo todo. Satisfaze-nos pela manhã com a tua beleza e todos os nossos dias cantaremos felizes. Esse é o nosso trabalho, queridos, ser satisfeito com a beleza de Deus, e então, como resultado disso, cantarmos felizes, estar satisfeito de manhã com o amor de Deus, falado a nós, na pessoa do seu Filho, para que possamos nos regozijar e ser felizes todos os nossos dias, e assim estar livres do engano, do desejo, do mar e do rio, que é o mundo, para o homem natural, de tal maneira que ele não pode remar contra a maré, ele não pode ir, ele fica à deriva, ele é levado para onde a corrente do mar, do mundo, ou do rio do mundo o leva, mas não nós, não agora. Então você vê como começa o segundo capítulo de Hebreus, portanto, porque isso que nós falamos até agora sobre Jesus é verdade, ouça Ele, fixe os olhos nele,
é o mandamento da carta. E não é um mandamento que sequer que a gente possa dizer que é um trabalho. Ou não podemos dizer que é difícil, já que todos os seres humanos estão olhando, fixando os olhos e dando atenção àquilo que eles amam, ou que acham valioso. E veja o perigo de se desviar da palavra, da promessa de Deus em Cristo, ou seja, da revelação final de Deus em Cristo. O versículo 2 e 3 nos diz assim, a gente vai ficar aqui, eu disse isso, né, uma semana atrás, nesses 4 versos, algumas semanas, mas o verso 2 e 3 nos diz por que isso é tão perigoso se isso não acontece. Para que em tempo algum nos desviemos deles, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se a lei do Sinai, a lei não era, é o contrário do que eu disse aqui, sobre fácil, nem é trabalho olhar para o que você ama, ouvir o que você ama, a lei era totalmente diferente, não é? Mas o autor está dizendo, se a lei, se a velha aliança, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, a ira infinita de Deus, como nós vamos escapar se nós falarmos que olhar para a face do filho dele era demais para nós, que ouvir o filho dele era insuportável, que nós éramos incapazes de fixar nossos olhos nele? Como escaparemos de tão grande salvação? Deus veio e se revelou em seu Filho, e nós não fixamos, nós não ouvimos de verdade. Deixar de prestar atenção à palavra de Deus, perfeita, revelada em Cristo, e o afastamento resultante, ou seja, ficar à deriva, porque você não precisa fazer nada. Ao não fazer isso, você vai ser levado para onde a corrente te levar. É resultante daquilo que é descrito no verso 3. Negligenciar uma graça. Se você não fixa os olhos em Cristo, se você não ouve Cristo, se você está negligenciando essa salvação, você está desprezando ela. Você está dizendo, eu ouvi, mas não me interessa. Só falar para mim que ficar olhando para Cristo, fixar os olhos, meu pensamento nele, é demais para mim, não me interessa. Ele não está dizendo se a pessoa não crê, você vê? Ele está falando com pessoas que creem. Ele está dizendo, se a gente não ouve, se não fixa os olhos, então nós negligenciamos tão grande salvação. Isso é considerado extremamente perigoso, finalmente perigoso. Você pode ver quão perigoso, tão perigoso que se nós continuarmos assim, o que evidencia que nós não temos um novo coração, nem uma nova mente. Não ouvir Jesus dia a dia, não considerar Jesus dia a dia, e não fixar os olhos, ele está dizendo, o resultado é que nós não escaparemos da ira de Deus. Porque se a lei, não escapou, imagine se nós negligenciarmos tão grande salvação, é o que ele está dizendo. Ou seja, não escaparemos do julgamento de Deus, como está em Hebreus 12, 25, 1 Tessalonicenses 5, 3, estaremos perdidos para sempre. Porque o que nós negligenciamos é muito maior do que aquele que quem está condenado fez ao negligenciar a revelação da lei moral, ou conhecendo-a, ou aquilo que Deus revelou no homem. Não herdaremos a vida eterna, nós vamos morrer e vamos para o inferno. É sobre isso que é o texto. Não é que se você não fixa a mente, o coração, você é um crente mais ou menos. É porque essa é a evidência final de que, como a única ordem era, olhe para Jesus, se deleite na face dele, fixe os seus olhos nele, ouça ele com atenção, e você achou isso a coisa mais difícil do mundo, porque você tinha outras coisas para fixar sua mente,
para ser o seu deleite, para os seus olhos, para os seus ouvidos. A única evidência é que você não recebeu a única coisa que faz com que nós contemplemos Cristo e sejamos transformados. Porque Paulo diz: o Deus deste mundo cegou os homens para não verem a glória de Deus na face de Cristo. Mas para nós, o Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, resplandeceu em nossos corações para contemplarmos a glória do Evangelho na face de Cristo. Você vê, essa é a descrição do salvo. A deriva é infinitamente perigoso, Se eu pudesse despertar todas as pessoas para estarem alegremente vigilantes em viver a vida cristã, eu não estaria falando sobre nada a não ser isso. Olhe para Cristo, considere Cristo, fixe os olhos em Cristo. E se alguém não pode fazer isso, essa pessoa não conhece Cristo. O céu inteiro está contemplando Cristo, olhando para Cristo. Não é um trabalho, não é algo que você tem que se esforçar para fazer. Como não é, como nós vimos, um trabalho ou um esforço para quem gosta de futebol sentar e contemplar e dar atenção. O fardo é suave e leve, porque tudo o que alguém que é salvo soberanamente tem que fazer é olhar para Cristo, é fixar os olhos em Cristo, é ouvi-lo. O fardo é leve e o jugo é suave. Você pode me perguntar: quão leve é o fardo? Quão leve é olhar para alguém que você ama? Quanto você acha difícil isso? Quão pesado você acha olhar para quem você ama? Para quem você acha lindo? Para quem é o seu prazer? Esse é o peso do fardo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, tão leve quanto isso. Quão pesado é olhar para alguém que você ama, ouvir quem você ama, fixar seus olhos em quem você ama. É tão leve quanto isso. Mas ele diz: mas se nós negligenciarmos essa grande salvação e derramarmos o nosso coração no amor a outras coisas, não pense que nós escaparemos. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Se quem negligenciou a lei do Sinai com seus trovões não escapou, como nós vamos escapar? O que diremos para Deus naquele dia? Que o seu filho não era totalmente amável? Ele é a expressão exata do pai. Você vai estar dizendo para ele que o objeto do seu amor não é amável e que ele também não é amável, porque o filho é o que ele é. Se você está à deriva hoje, um dos sinais de esperança de que você nasceu de novo é que você está profundamente incomodado. Se você simplesmente vive essa vida assim, que vai sendo levada como cristão, então você deve realmente pensar se há marcas do Evangelho em sua vida. Um desejo crescente em seu coração de voltar seus olhos para Jesus, quando você percebe que seus olhos não estão fixos nele, é uma marca. Se considerar ouvi-lo nos dias e meses, nos próximos anos, é o que você quer. E um dos sinais de que você pode não ter nascido de novo é que você ouve o que eu estou dizendo e você não faz nada para se proteger contra a deriva. Amanhã o dia vai te levar, os acontecimentos vão te levar, outras coisas vão ter coisas mais fúteis. Como eu estava dizendo, vamos pensar numa coisa bem fútil. As pessoas têm dificuldades em se organizar para estar em cultos como esse, mas não para ver o seriado, as coisas mais banais. Você acha realmente que alguém, quando receber do médico, você está com câncer, está morrendo, vai pensar: vou querer ver o último seriado? Eu vou querer saber como acaba? Por que então era tão importante?
quão fútil é a vida das pessoas. O que nós vamos dizer para Deus que havia nesse mundo que nos impediu de fixar, ouvir e dar atenção à razão de toda a criação? O argumento dado no versículo 2 para o porquê de não escaparmos, se deixarmos ou negligenciarmos tão grande salvação é: a palavra falada por meio de anjos mostrou-se inalterável, e toda transgressão a essa palavra, toda desobediência, recebeu a justa recompensa. Em outras palavras, no Antigo Testamento, Deus ainda não falava diretamente por meio do seu Filho, nem revelou a sua beleza, nem a sua misericórdia, nem o seu amor perfeitamente. Ele falou por meio de mensageiros intermediários. Hebreus diz que os anjos estavam envolvidos na revelação da palavra de Deus. No entanto, a firmeza dessa palavra mediada era tão grande que toda negligência ela será punida eternamente. Agora, algo muito maior aconteceu. Deus vê o mundo. Deus falou conosco não por meio de anjos, não por meio de alguém especial, sem mediação. Ele nos falou em Cristo. Você está entediado com Cristo, eu estou entediado com Cristo. O próprio Deus saiu do céu em Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e falou uma grande salvação, com seus próprios lábios, com o seu corpo, com o seu sangue. Agora, esse escritor diz: se nós negligenciarmos essa grande palavra, seremos muito mais culpados do que quem pecou contra a lei de Deus simplesmente, que desobedeceu a palavra de Deus. Porque nós vamos falar que simplesmente olhar, ouvir e dar atenção, que é o que nós somos chamados, era totalmente impossível para nós, porque tinha outras coisas para nós olharmos, nos interessarmos. Como eu disse, o fardo é tão leve quanto olhar para quem se ama, ouvir quem se ama e dar atenção a quem se ama. Portanto, o autor diz: não escaparemos. Não há nenhuma evidência de eleição em nós. Como escaparemos nós se nós negligenciamos tão grande salvação? Se nós falamos que acreditamos no que foi dito no primeiro capítulo e reagimos sem olhos fixos, atenção? Portanto, como sempre na Bíblia, Deus graciosamente está nos dando nesse livro incentivos positivos e negativos. Negativamente, ele diz que pereceremos se nós negligenciamos, se nossos olhos não estão fixos, nossas mentes, nosso ouvido. Possivelmente ele diz que essa palavra é tal que como poderia alguém não querer ouvir e permanecer nessa palavra? Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o governante de todas as coisas, Ele fez a purificação dos nossos pecados, se nós estamos nele, com o seu sangue. Ele está assentado à destra de Deus nas alturas. Como nós não podemos olhar para Ele, dar atenção a Ele? E se não podemos, como escaparemos se negligenciamos tão grande salvação? É com esse portanto que o segundo capítulo começa. Portanto, porque é verdade que tudo é sobre Cristo e Ele é o Criador de tudo e a razão de tudo. Então, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.
Come